Meus amigos, Diego Alves pode estar de saída do Flamengo? Vou explicar tudo para vocês no decorrer desse vídeo. Vou falar sobre uma declaração do Eduardo Bandeira de Mello ontem que causou muito desconforto em muita gente, hein? Vou falar também sobre a declaração de Diego Ribas, se encerra ou não a carreira do Flamengo, e também vou falar que o contrato do Mister acaba agora, está prestes a terminar. Ainda não tivemos nenhuma posição em relação a essa situação. Essas e outras você encontra aqui no canal Voz Rubro-Negra. Então se inscreve no canal, cola o dedo no botão do like, mete muito like nesse vídeo para a gente impulsionar ele, para que mais e mais rubro-negros fiquem informados do que acontece no Mengão. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa segunda-feira. Esse vídeo falando sobre a situação envolvendo a situação do Mister Jorge Jesus. Hoje foi levantada essa bola, foi levantado esse assunto, que o Mister e o Flamengo ainda não se acordaram, não tiveram um acordo, o dólar tá lá em cima, o euro tá lá em cima, o que isso pode influenciar, o que não pode influenciar. Gente, vamos ficar tranquilos. O contrato do Mister Jorge Jesus, do contrário que muita gente está preocupada, o contrato do Mister ele vai até o meado de junho, iniciozinho de junho, aí o contrato dele vai até junho. Então o Flamengo tem até lá para fazer com que a renovação do contrato venha acontecer. Mas de antemão as negociações não estão paradas, há umas conversas entre um e outro, mas a distância entre os dois fica um pouco complicado do andamento das negociações. O que se sabe é que mais tardar no meado de maio, melhor dizendo, o Mister deve voltar ao Rio de Janeiro para aí sim sentar e resolver essa questão. Muita gente cravando aí que o Mister vai sair, que vai ser o adeus do Mister. Não tem nada disso envolvendo essa situação, não tem nada disso envolvendo esse assunto. Vamos falar agora sobre uma outra situação, vamos falar sobre um outro tema, a situação envolvendo agora o lateral Mariano. É isso mesmo, que a gente vem levantando essa bola já há algum tempo, o Flamengo que andou fazendo sondagens pelo jogador e saiu uma reportagem do jogador lá na Europa dizendo que está querendo voltar para o Brasil. E com isso, o Flamengo fez uma certa sondagem pelo jogador, andou sondando o atleta, sondando o jogador, e há um desejo do jogador voltar ao futebol brasileiro. E a pergunta que eu faço a você, inscrito aqui do canal, e você que assiste esse vídeo, você gostaria de ver o Mariano como reserva do Rafinha? Você gostaria de ver o Mariano vestindo a camisa do Mengão? Coloca aqui nos comentários. Seu comentário também é muito importante para nós do canal Voz Rubro-Negra. Vamos falar agora sobre um outro assunto, vamos falar sobre uma outra situação, já envolvendo o meia Diego Ribas. Eu vou explicar essa situação para vocês. Ontem o meia Diego Ribas deu uma entrevista coletiva, melhor dizendo, à Flá TV. Foi perguntado sobre muitos assuntos e um desses assuntos foi que entrou em pauta a seguinte situação. Foi a situação do meia encerrar ou não a carreira no Flamengo. Ele disse que ainda não pensa nisso, não pensa nessa situação, mas que se fosse no Flamengo ele ficaria muito feliz, ficaria muito grato. Ele ainda não sabe aonde quer encerrar a carreira, ainda não pensou nessa hipótese e nessa situação. Pergunto a você, torcedor rubro-negro, o contrato do Diego Ribas vai até o final do ano. Você renovaria ou não com o Diego Ribas? Permaneceria com ele no elenco do Flamengo? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários também, quero saber a opinião de todos vocês. Vamos falar agora sobre um outro assunto e de uma polêmica, cara. Uma polêmica muito grave que aconteceu ontem e muita gente ficou muito chateada. Lembrando que aqui a gente não defende um lado, não defende o lado A nem o lado B, presidência A, presidência B, candidato A, candidato B. A gente defende aqui o Clube de Regatas do Flamengo, que é o mais importante, que o faz a gente vir aqui todo dia trazer notícias para vocês.
falar sobre a declaração do Eduardo Bandeira de Mello. Ontem, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, em uma entrevista ao Jorge Nicola no canal do YouTube, botou para quebrar em cima da nova diretoria do Flamengo, botou para quebrar em cima da diretoria do Flamengo, que é a nova do Rodolfo Landim, Marcos Braz e tudo mais. E eu sempre defendi o Eduardo Bandeira de Mello pelo bom trabalho que ele fez em reestruturação financeira. Deixou a desejar em matéria de títulos? Sim. O Flamengo conquistou poucas coisas na época dele? Sim. Mas ele fez uma boa administração financeira. Se o Flamengo está nesse patamar que está hoje, se o Flamengo pode gastar 60, 70, 80 milhões contratando um jogador, é graças a ele. Mas a declaração que ele deu ontem deixou muito a desejar. E eu vou explicar para vocês. Quando perguntado sobre o incêndio lá no Ninho do Urubu, ele não titubeou. Disse que se ele fosse o presidente do Flamengo, aquilo não teria acontecido. Que em todo o tempo que ele esteve lá, isso não aconteceu. E se ele estivesse lá, nada disso teria acontecido. Eu acho que foi uma declaração muito infeliz do Eduardo Bandeira de Mello em relação a esse assunto, em relação a essa situação. Até porque o Flamengo, ele é formado por pessoas, ele é formado por cidadãos, por pessoas, e essa situação não deveria nem ter sido levantada por ele. Se comparar a se eu tivesse, nada disso teria acontecido. Se fulano não tivesse, teria acontecido. Aconteceu o que tinha que acontecido. Com a permissão de Deus, acho que Deus que permitiu aquilo. Teve o erro humano, mas não é o momento da gente chegar aqui e falar que eu sou melhor que fulano, se eu tivesse não teria acontecido. Poderia ter acontecido na gestão dele, poderia ter acontecido na gestão do Rodolfo Landim, na condição de qualquer pessoa que poderia estar ali, poderia ter acontecido. Então eu acho que ele foi muito feliz na colocação, muito infeliz na colocação. Eu acho que o mundo hoje já está cheio de pessoas ruins, pessoas que já gostam de pegar isso aqui para fazer um turbilhão de coisa, fazer uma situação complicada, uma situação totalmente difícil. Então eu acho que o Eduardo Bandeira foi um pouco infeliz nessa declaração que ele deu, colocando, dizendo que se ele tivesse não teria acontecido, ou uma outra situação. Acho que é o momento da gente colocar a cabeça no lugar, não envolve um ou outro, envolve as famílias, envolve pessoas, e é uma situação um tanto quanto delicada. Eu não gosto de entrar nesse assunto, não estou aqui dizendo que o Rodolfo Landim é isso, o Rodolfo Landim é aquilo, não. A gente está defendendo o certo. A postura dele, o que ele falou, foi totalmente errado e eu fui totalmente contra, eu que defendi muito. Nessa aí, eu não fui a favor do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. Vamos falar agora sobre um outro assunto, vamos falar sobre uma outra situação, que é a situação envolvendo a situação do Diego Alves, cara. Foi levantada hoje um assunto, foi levantado hoje uma bola, trazida até no site, no portal, no Twitter do Vene Casagrande, e a gente vai passar essa notícia, a gente vai passar essa informação para vocês. Como todo mundo sabe, o goleiro Diego Alves, ele tem sondagens de vários clubes para poder sair do Flamengo. Não é um desejo do jogador, o jogador sempre deixa bem claro que quer permanecer no Flamengo, quer encerrar, quer jogar no Flamengo por mais tempo, renovação e por aí vai. Com isso, surgiu uma situação de que um time chamado Al Ittihad fez uma sondagem recentemente para tentar contratar o goleiro Diego Alves. O contrato do Diego Alves vai até o final do ano e já agora no meado do ano ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, qualquer outro time. Então com isso facilitaria a saída do jogador, o jogador estaria praticamente saindo de graça do Flamengo. Diante dessa notícia, diante dessa informação, eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, você renovaria ou não renovaria com o Diego Alves? Acha que o ciclo dele já deu, que merece mais uma chance, mais uma oportunidade? Coloca aqui nos comentários também, seu comentário é muito importante para nós do canal. Mudar um pouco de assunto, vamos para a gente fechar o vídeo, desmentir uma fake news. Foi trazida agora na tarde
nessa segunda-feira. Há poucos minutos atrás de eu gravar esse vídeo, são agora 4 horas. Antes de eu gravar esse vídeo, surgiu uma informação de que o Flamengo já teria acertado com o time lá da Turquia, que tem os direitos, os russos, melhor dizendo, que tem os direitos do Pedro Rocha, e também com a Fiorentina, que tem os direitos do Pedro. Os dois estão emprestados e já teria sido acertada uma renovação dos dois. Mentira, fake news. O Flamengo nesse momento não está negociando com ninguém. Está negociando com ninguém o Flamengo. O Flamengo está tentando aí resolver as suas pendências, as suas questões, para poder aí sim procurar saber se vai contratar, se não vai contratar e sim negociar. Mas no presente momento, o Flamengo ainda não estudou essa hipótese. Claro que mais para frente deve fazer, por conta dessa situação, futebol paralisado, deve ir mais à frente, atrás, para poder resolver essa questão, essas informações, tanto do Pedro Rocha como também do Pedro, tá certo? Então, por hoje foi isso. Não é inscrito no canal? Não inscrito, né? Sabia que você não era inscrito? Se inscreve aí, vamos lá, 10 segundos para se inscrever. Se inscreveu? Agora deixa o like aí e obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tamo junto, saudações rubro-negras.